Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. E hoje vamos falar do centurião de Cafarnaum, que se encontra lá em Lucas capítulo 7. Também essa mesma história está em Mateus capítulo 8, mas aqui eu vou ler o texto de Lucas. A começar do versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem ele estimava muito, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Eu li até o versículo 5. Por enquanto. Vamos entender, logo nesse começo, o que estava acontecendo, né? Qual que era o cenário, né? Primeiro, Jesus foi para Cafarnaum. O que era essa localidade? Qual que é a importância que tinha Cafarnaum para Jesus estar lá, né? Bom, Cafarnaum, Cafarnaum, ele era uma cidade, né? Que hoje está localizado no norte de Israel. Foi um importante e próspero centro de pesca, de comércio. E também era o centro do ministério de Jesus. Então, vamos entender aí que Jesus foi para uma localidade que tinha uma população comercial. Então, vamos imaginar nos dias de hoje, né? Uma 25 de março, talvez, né? Ou talvez um Porto de Santos, né? Onde existia comércio de pesca. Então era um lugar que tinha um número de público alto. E esse era o local que Jesus foi. Segundo, né, o servo de um centurião estava muito doente, né, e esse centurião tinha muita estima por esse servo. O que era um centurião? Vamos entender aqui. Centurião era um chefe que comandava um grupo de 100 homens, por isso centurião, né? Era uma espécie de capitão nos dias de hoje. Então, era um ofício militar, né? Ele comandava 100 soldados, possivelmente, né? E nos dias de hoje, ele seria um nível de capitão, em se tratando de uma visão militar. Então, ele era um homem de autoridade. Esse era o centurião. O que mais que podemos ver aqui nesses 5 primeiros versículos, né? Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus. O que seria anciãos dos judeus, né? Bom, os anciãos eram homens que tinham uma grande autoridade entre o povo judeu. Normalmente, por conta de sua idade, por isso ancião é velho, né? Assim, literalmente falando, né? E eles tinham uma posição social também destacada. A primeira menção significa que eles eram... a primeira menção sobre os anciões está lá em Números, né, sobre os 70 homens que já conheciam entre pessoas que Deus falou para Moisés separar os anciões para administrar o povo. E os anciãos daquela época também eles eram pessoas mais velhas, né, da comunidade judaica, tinha uma posição social destacada e eram também conhecidos por sua sabedoria, né? E por isso eles administravam as ações do povo, né? De forma geral, sempre tinham função de intervir nos interesses da família,
do clã, da comunidade judaica. Então, também eram pessoas de autoridade no meio do povo judaico, né? Então, os anciãos judeus, eles eram pessoas de autoridade no meio do povo judaico. Eles tinham influência no meio do povo judaico, né? Então, interessante, o centurião, anciãos, né? Dois personagens aí com autoridade, né? E interessante, ele enviou os anciãos dos judeus pedindo-lhes que viesse curar o seu servo, né? Então, os judeus tinham uma autoridade no sentido de que os anciãos fizessem o que ele pedia, né? Por quê? Porque aqui no 5 fala que eles falavam, né, para Jesus que ele era digno que faça isso porque ele era amigo do nosso povo, o judeu falando, né? Jesus, o centurião é amigo do nosso povo, então ele é digno que você vá lá e cura o servo dele. E ele mesmo edificou uma sinagoga. Então, o centurião, ele edificou uma casa de Deus, né? Possivelmente autorizou, mandou edificar algo desse tipo, a nível de, talvez, influência no meio do povo judeu que ele conquistou, né? Mas, possivelmente, ele realmente amava o povo judeu, gostava de Israel, né? E possivelmente ele tinha essa ligação com Deus no sentido das ações de bondade, de piedade que ele fazia com o povo judeu. Talvez ele ouvia falar de Deus, né? E se impactava com o Deus dos judeus, né? Possivelmente, né? E ele era um homem bom, ele tinha uma estima pelo seu servo, né? Estava compadecido à enfermidade do seu servo. Muito bem, entendendo esse contexto desses 5 primeiros versículos, vamos continuar. Versículo 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz, meu servo, né, será curado. Olha a humildade, né? Um cara que comanda 100 homens militares, né? Ele tem uma influência no povo judaico, né? Ele tem amigos, né? Porque na segunda, primeiro ele manda os anciões judeus, agora ele manda os amigos. Ele mesmo não quis aparecer, ele não se sentia digno, ele reconheceu a sua pequenez diante de Jesus, né? No versículo 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. Só um pouquinho, voltando um pouco. Olha o reconhecimento de autoridade, né? Ele sabe o que é uma autoridade. Ele reconheceu, sem ver Jesus, só de ouvir falar, ele já reconheceu a autoridade que Jesus tinha. Então, ele se submeteu à autoridade de Jesus e falou: eu não sou digno de falar com o Senhor. O soldado não vai falar com um general, a não ser que ele é solicitado, né? Então, assim, na formação que esse centurião tinha de hierarquia, ele reconheceu Jesus maior que ele. E por isso enviou amigos, enviou primeiro a autoridade do povo judeu, né? Os anciões. Depois enviou alguns amigos. Bom, continuando. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, e agora Jesus falando: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então, assim, Jesus não precisou pôr a mão naquele servo. Jesus nem precisou estar presente onde o servo se encontrava para curá-lo. A própria fé do centurião salvou aquele servo da enfermidade que
que ele tinha. Então, vamos falar um pouco agora, apesar que eu já falei, né, dentro do texto, mas vamos falar agora de algumas características que eu retirei desse centurião. Primeiro, ele tinha estima ao servo, né? Ou seja, ele se compadecia, ele se colocava no lugar do próximo, né? Por ser um centurião cheio de autoridade, ele poderia nem olhar para servo. Ele está morrendo, compra outro servo e está tudo certo, eu tenho dinheiro, sou um centurião. Não, ele se compadeceu. Ou seja, para ele ter uma estima desse com o servo, ele tinha um relacionamento com seus subordinados. Olha aí agora, Deus falando com o líder, né? Não, líder em toda espécie, tanto igreja como empresa, pessoas que têm empresa, donos de empresas. Relacionamento com o seu subordinado é um ato de justiça perante Deus, porque você reconhece que aquele subordinado é o teu próximo e ele te ajuda a ser quem você é. Segunda característica que eu retirei aqui, o centurião ouviu falar de Jesus. A fé dele foi trabalhada só de ouvir falar de Jesus. Então, ele era sensível, sem ele saber, ao Espírito Santo de Deus. Ele se permitia ouvir falar de pessoas. Muitas pessoas que têm autoridade têm inveja de outras pessoas que se destacam a nível de autoridade, né? Então, também essa é uma característica de um bom líder. Ouvir falar de pessoas, né? Se permitir a ouvir falar. Se permitir a ouvir falar. Uma outra característica, tinha um bom relacionamento com os judeus. Ele era amigo do povo judeu, né? Ele tinha um bom relacionamento. Os anciãos judeus falavam que ele era amigo do povo judeu, inclusive cooperou, né, com a construção de uma sinagoga, né? Então, às vezes você tem uma autoridade, você é uma porta para abençoar pessoas e abençoar a obra de Deus. E às vezes essa porta você não abre, e você pode abrir, porque como centurião ele tinha influência, né? Então, assim, um bom líder sabe que é uma porta e abre a porta quando é para fazer uma bondade, um ato de piedade, de justiça, ou quando é para ajudar o próximo, ou um povo, um grupo, né? Até mesmo seus subordinados. Outra característica, ele foi cooperador essa eu já falei, né? Outra característica, reconhece a sua pequenez diante de Jesus. Ele fala, não sou digno que entrem na minha casa. E já falei, né? Ele reconheceu a sua pequenez, né? Um bom líder reconhece a sua pequenez diante do grande Deus, o Deus vivo, diante de Cristo, né? Porque às vezes a autoridade toma lugar à soberba no coração. Então a gente sempre, independente de que nível de autoridade estamos, a gente tem que reconhecer a nossa pequenez diante de Cristo. Nós não somos nada diante de Deus. Deus é tudo para nós. A última característica, ele era um homem de fé. Ele falou, diga-me uma só palavra e o meu servo sarará. Um homem de fé. Nós temos que ser um homem de fé como o centurião. Sem ver nada, ele acreditou em Cristo. Sem precisar tocar em Jesus, sem precisar receber Jesus em sua casa, sem precisar da presença de Cristo, né, de Jesus, né, como homem, como pessoa presente lá, ele somente teve fé, ele acreditou. E ele dá uma aula, né? Ele fala aqui no versículo 8, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. Ele era sujeito à autoridade. Então, eu me submeto à autoridade de Cristo. É isso que ele falou, né? E tendo soldados a minhas ordens, e digo este vai, ele vai, e outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, ele o faz. Então, assim,
Assim como eu tenho certeza que meus subordinados, né, fazem o que eu mando, eu também sou sujeito ao Senhor Jesus. Se o Senhor falar que ele vai ser curado, eu tenho certeza que ele vai ser curado. E ele foi curado. Essa certeza que ele tinha se chama fé, né? Então, a nossa vida, né, as ações da nossa vida, o que acontece na nossa vida, nos ensina a ter fé. Basta a gente aplicar essa fé como o centurião aplicou. Bom, o vídeo de hoje é esse, né? É um vídeo para aumentar a tua fé, que possamos ter a fé que o centurião teve em Jesus, que possamos ter esta fé também, de crer no invisível. Se teve sentido para você essa palavra, que você possa curtir, se inscrever e compartilhar para se propagar o Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, a sua família. E que o Espírito Santo de Deus possa te dar esta fé em crer no que ainda não existe, assim como o centurião teve em Jesus. Ok? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém.